Esse episódio tem cheiro de café. Venham comigo para a gente falar sobre o livro A Falência de Júlia Lopes de Almeida e do período conturbado que foram os primeiros anos da nossa República. Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio de Lugares na Literatura. E hoje a gente vai falar da ambientação do início da República com o livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que foi uma autora da qual a gente já falou aqui quando a gente falou da Academia Brasileira de Letras. A Júlia foi, na realidade, a primeira grande autora mulher da literatura brasileira. Ela ficou muito tempo deixada de lado e eu estou muito feliz que está tendo uma recuperação, as pessoas estão mais uma vez voltando a ler essa autora tão legal, que escreve coisas tão importantes como a Júlia Lopes de Almeida e que traçou de forma muito precisa a ambientação do início do século XX. Então a gente tem ali aqueles primeiros anos da República. E realmente é um retrato dessa época que foi muito efervescente, com as questões do café. E esse livro, que chama A Falência, o título já é um spoiler, porque a gente já sabe que o personagem principal, que é o Francisco Teodoro, ele vai falir e ela vai, através da narrativa da falência desse homem que vai levar a família toda ali à ruína, ela vai mostrar como era esse ambiente tão instável do início da República. Então, a gente tem, além do Francisco Teodoro, a gente tem personagens muito complexos. A gente vai ter a esposa dele, que veio ali de uma classe bem menos favorecida, então o casamento foi uma ascensão para ela, mas ela é adúltera, ela trai o marido, então a gente vai ver quais são as razões, como é que é a vida dela, as motivações, os conflitos, e ao mesmo tempo tem ali os indivíduos que estão em torno, os agregados, os filhos, e cada um com as suas estratégias, com o seu modo de vida. Então realmente é um retrato muito completo aí dessa sociedade, e ela pega o leitor pela mão para mostrar os lugares diferentes onde esses diferentes estratos da sociedade circulavam. Então a gente vai ter ali a mansão de Botafogo, da família do Francisco Teodoro antes da falência, mas a gente também vai ter passagens pelos armazéns do café, onde guardavam o café. A gente vai passar ali pela periferia, pelos lugares mais pobres, como o Morro do Castelo, que já estava decadente. Então a gente vai ver ali essa convivência de estratos sociais muito, muito diferentes. Vai falar da condição do ex-escravo. Então realmente a gente vive aquilo, vai passear no bonde, vai pro armazém do café. Eu senti até o cheirinho do café quando eu estava lendo o livro. E a saga dessa família, ela vai paralelamente à efervescência econômica e política que tinha nessa época, porque você tinha ali um momento de grande enriquecimento, mas ao mesmo tempo você tinha também a modernização, a instabilidade, as críticas ao governo, o endividamento e principalmente a fraude da especulação com o encilhamento. E que foi justamente o que levou o Francisco Teodoro à falência, por embarcar nessa onda aí de investimentos em especulação, que nessa época que você tinha ali empresas fantasmas a rodo só para ganhar dinheiro e o pessoal se enfiando em coisas que não conheciam e investindo. Então foram muitos industriais que quebraram nessa época. Então o Francisco Teodoro é um retrato dessa época.
Então ele, por uma vaidade, ele foi querer ser o maior industrial e acabou falindo, e aí leva a família toda aí pro buraco. E nisso a gente vê a fragilidade da República, as críticas à República. Já tinha ali uma grande dívida que vinha desde a época do Império. Os setores cafeeiros sempre fizeram pressão no governo, tanto o Império quanto a República. Aqui a gente não vai fazer uma análise econômica e política, mas é só para mostrar como esse livro põe a gente lá dentro desse ambiente, dessas questões. Então você tinha armazéns lotados de café que foram vítimas muitas vezes do próprio sucesso da produção, que você tinha um excesso e tinha uma oscilação no mercado e você tinha a pressão no governo. Então você tinha ali um jogo que levou muitos à falência. Então o custo da modernização nem sempre conseguia retornar, você tinha também a dívida crescente do governo, um cenário internacional que não era favorável, porque você tem ali, inclusive, uma época muito próxima à Argentina, também, que teve problemas muito similares, e a especulação, a ruína, grandes e pequenos, como um castelo de cartas, e expõe aí essa fragilidade do governo que não soube dar respostas favoráveis nesse momento, com aquela questão da emissão do dinheiro, né? Que tornou a economia insustentável, e isso é muito... Essa angústia, essa incerteza, a gente lê no livro. Claro que ela não faz análises econômicas, mas a gente sente essa dúvida, essa instabilidade. O Francisco Teodoro, ele é um personagem, é um português que ele veio do nada, ele veio miserável e conseguiu enriquecer, mas ao mesmo tempo que enriqueceu, ele, depois de montar o Império vai ruir como justamente um castelo de cartas. Então, mas o livro não se limita a isso, é por isso que é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele fala do fracasso econômico, ele também aborda o social, ele vai lá na condição do escravo, ele vai mostrar a situação degradante, que não eram mais escravos porque já tinha tido a abolição, mas ele vai mostrar a situação de degradação em que ficaram os escravos urbanos depois da abolição, que muitas vezes tinham condições de vida que não eram necessariamente muito melhores da que eles tinham antes, porque não houve esse planejamento, não houve essa inserção social. Então você tem eles necessariamente na marginalidade. E fala também, principalmente, que é uma questão muito cara à obra da Júlia Lopes de Almeida, que é a questão feminina, porque as mulheres ali, elas estão presas nessa sociedade dominada pelos homens, que eram quem tomavam as decisões, mas elas também têm estratégias. Então a mulher dele, que ao mesmo tempo é adúltera, na falência, ela vai ter que encontrar estratégias junto com as outras mulheres, e aí vai mostrando como que isso se articulava com as decisões majoritariamente masculinas nessa sociedade. Então, o livro, ele vai costurar entre a questão feminina do adultério, a falência, os costumes. Então, ao mesmo tempo que você tem isso tudo, você também tem as filhas antes da falência, que tinham ali os costumes e tocava violino e se interessava por arte, e iam para as festas e para os bailes, e quem casa e quem não casa. Então você realmente vai da parte pobre à parte rica, costurando e conhecendo, e uma história que é muito bem construída, muito interessante, dessa saga da família, e a gente vai virando as páginas e passeando ali pela capital da República nos primeiros anos do século XX. E assim, você tem ali um retrato da infância da República pela ótica da Júlia Lopes de Almeida, que mostra essa corda bamba e as estratégias femininas. É um livro sensacional e realmente marcante, imperdível. Se você não leu, eu recomendo. Se você já leu ou quer ler, deixa aqui nos comentários, fala pra gente o que você conhece, quais são as coisas que te marcaram no estudo desse período do início da República. E se inscreva no canal, contribua, vamos aqui fortalecer a nossa comunidade da lusofonia. Um abraço, pessoal, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!